Nós vamos lidar com as convenções de contagem de tempo que história usa. E nós vamos usar o século, que é a convenção de tempo mais usada em história. Beleza? Para isso a gente criou uma tabelinha. Eu vou aumentar aqui a tabelinha. E lembrando que se vocês não estiverem conseguindo enxergar por aqui, vocês têm esse slide, é só olhar, tá? Então nós temos aqui alguns séculos, então nós vamos ver. Século 1 começa no ano 1 e termina no ano 100. Nós temos o século 2, que começa no ano 101 e termina no 200. Nós temos o século 3, que começa no 201 e termina no 300. Século 4, que começa no 301 e termina nos 400. Nós temos o século 21, que começa em 2001 e vai acabar em 2100, beleza? Só que, olhando essa tabelinha, eu tenho 3 regras básicas para a gente falar sobre século. Vou dar 5 segundos para vocês. 1, 2, 3, 4, 5. Já sabem as 3 regras? Não adianta falar que o século tem 100 anos, que isso todo mundo sabe, isso já não é regra mais. Não, é uma regra também, mas, por favor, essa não está valendo. Então vamos lá, primeira regra. Todo século é escrito em algarismo romano. Por quê? Eu não sei, só sei que é, ok? Reclame com a gerência. O que nós temos também é que todo século começa com um ano terminado em 01. 01, 01, 01, 01, 01. E termina com o ano 00. 00, 00, 00, 00, 00, 00. Ok? 3 regras básicas, que é exatamente o que está escrito aqui. As 3 regrinhas. Século só em números romanos. Os séculos sempre começam com anos terminados em 01 e sempre terminam com anos em 00. Exatamente o que está escrito aqui. Muito simples. Qualquer bebê sabe isso. E aí nós vamos para os números romanos. Sim, vai parecer matemática, mas não é. Vamos raciocinar. Que números romanos eu vou precisar para fazer a representação dos séculos em história? Só esses 5. Eu não preciso do resto. Eu preciso do 1, do 2, do 3, do 5 e do 10. E por que eu só preciso desses aqui? 5 segundos. Simples, porque o século só vai até o século 21. E os 21 eu represento só com isso daqui, até o 21. Entenderam? Bom, para quem não entendeu, eu vou deixar um outro videozinho explicativo. Eu só vou ver se eu consigo baixar ele rapidamente para vocês e deixar a informação mais detalhada sobre isso aqui. Então nós temos, esses são os principais, porque a partir deles eu faço os outros. Então o que é o 4? O 4 é 5 menos 1, porque quando está desse lado é subtração. O 6 é 5 mais 1, o 7 é 5 mais 2, o 8 é 5 mais 3 e o 9 não tem 5 mais 4 porque não existem 4 pauzinhos. Então, o que seria? Vou para o número base mais próximo ao 9, que é o 10, e tiro 1. Então, o 9 é x menos 1. Simples, né? Muito simples. Sem segredo nenhum. Portanto, em história eu não preciso do L, não preciso do M, não preciso do C, não preciso do D, não preciso de nada disso. Até o 10 já está ótimo. Bom, e se eu quisesse saber em que século está um determinado ano? Sim, porque de repente aparece uma data lá, porque o professor louco passou isso para vocês. Ah, o professor passou 1789, em que século que estava? Por que o século é importante nesse contexto? Para você saber mais ou menos o que está acontecendo ali, né? Ver o geralzão e não decorar um determinado ano. Mas se você realmente precisa saber em que século está um determinado ano, nós temos 2 regrinhas bem fáceis. Anos terminados em 00 e anos não terminados em 00. Vou até aumentar aqui para vocês não dizerem que não está enxergando. Bem grandão. Anos
terminados em 00 e não terminados em 00. Bem simples. Vamos para os anos terminados em 00, são os mais simples de todos. Aqui nós temos 2000 e qual é o procedimento? Para todos eles, você corta os dois últimos números. Então terminou em 00, você corta os dois últimos números e você já está no século. Olha que coisa difícil. Então, cortei os dois últimos números de 2000, vai me dar 20, eu já estou no século. É só fazer a representação dele em romano agora. Portanto, 20 XX, certo? 10, 10. 1800, também terminou em 00, cortei os dois últimos, já estou no século. Agora eu faço a representação de 18 em número romano. X, V, 3 pauzinhos. Olha que coisa mais simples, muito fácil. 700, termina em 00, corto, já estou no século, e aí eu faço a representação do 7, que é o 5 mais 2. Difícil isso? Claro que não. E agora vai para aquele que seria o mais difícil, porque você vai ter que somar um. É muito difícil somar um número. 2010, terminou em 00? Não. Então eu tenho que cortar os dois últimos números, vai sobrar o 20. Do 20 eu somo com 1, vai me dar 21. E aí eu faço a representação do 21 em algarismo romano, que são 2 10 mais uma unidade. Então, 10, 10 e 1. Olha que difícil. 1801 não terminou em 00. É 01, não é 00. Portanto, eu corto os dois últimos números, vai me dar o 18. 18 eu somo com 1, vai me dar 19. E eu faço a representação do 19 em algarismo romano, que é o mesmo esquema do 9. Então, você vai ter um 10 mais um 9. Ok? Muito simples. 726, nem tem zero aqui. Corto os dois últimos números, somo 7 com 1, vai me dar 8, e aí eu faço a representação do 8, que é o 5 mais o 3. Não tem segredo nisso. É tão fácil, que agora você vai até fazer um exercício sobre isso. Olha, os numerozinhos que estão aqui, você vai fazer essa contazinha para nós e depois a gente vê o resultado. Eu vou deixar também um PowerPoint bem pequenininho, mostrando a resolução disso daqui para vocês verem, beleza? Aí a gente encerra esse slide, graças a Deus, porque eu não aguento mais. Portanto, vamos esperar o raio da quarentena acabar e fique em casa. Não venha me contaminar, porque eu sou do grupo de risco.